Oi, gente, tudo bem? Bom, muito obrigada para você que se inscreveu, para você que comentou, para você que curtiu aí, porque essa é a única forma de eu saber se esse canal está cumprindo com o propósito dele, né? Que eu criei esse canal para quê? Para compartilhar os meus caminhos através do autoconhecimento e dividir com você experiências que tornaram a minha vida mais leve, né? No final é isso. Aí eu transformo essas experiências, porque eu sou autora, eu sou escritora, eu transformo em textos poéticos que eu vou lendo com vocês aqui, né? Hoje eu quero falar de um tema que tem povoado muito as minhas conversas com as minhas amigas, que é o relacionamento abusivo. É engraçado como mulheres da minha geração, né? Eu tô com 52 anos. E a gente não identifica, não sabe às vezes que está vivendo uma relação abusiva ou com componentes abusivos, né? E eu tenho aprendido muito sobre isso com a Chica Portugal, que é minha amiga, que é uma atriz e que vai estar montando um espetáculo sobre isso, muito legal, que eu vou falar disso com vocês quando o espetáculo estiver em cartaz. Então, obrigada, Chica. E é isso, vamos falar do tema. Eu quero deixar claro antes de continuar que, assim, numa relação abusiva, o abusador pode ser tanto a mulher quanto o homem, né? Como eu vou falar de experiências minhas, experiências de amigas minhas, eu vou estar falando muito do ponto de vista da mulher que é abusada, mas nem sempre é assim, né? Para quem está chegando agora, eu sempre leio um trecho de um texto de um livro meu. Hoje eu vou ler aqui do Céu Não É um Lugar, tá bom? Que fala do tema e depois a gente conversa assim, sobre o que eu aprendi com essa experiência que deu origem a esse texto. Vamos lá? Bora? Mulher baixa. Sentada no restaurante, ouço o homem à minha frente. Não é o homem, é minha baixa autoestima de novo jantando comigo. Mostra sua boca desdentada e faminta, seus olhos fundos e baços, se agarra às minhas roupas com os dedos magros, tentando me puxar para o chão. Fico assustada diante dela, minha baixa autoestima que acreditei ter deixado para trás em algum divã de psicanalista. Está viva, apesar dos visíveis progressos da menina descuidada, descalça, de longos cabelos embaraçados. Está viva, apesar dos prêmios, do nome criado e conquistado, das roupas bacanas, das viagens ao exterior. Como um fantasma de blockbuster americano que brota outra vez na calmaria da casa nova, da família feliz. Olha, é um choque quando você se descobre vivendo uma relação abusiva. Eu sempre fui e eu sempre me vi como uma pessoa forte, independente, batalhadora. Eu sempre corri atrás, desde pequena, das coisas e sempre fui um trator, né, para realizar as coisas. Mas na relação com aquele cara, eu sempre me sentia inferior, insuficiente e culpada de alguma coisa. Naquela época eu tinha claríssimo para mim de que eu era culpada de não ser boa o suficiente para aquele cara, né? E uma coisa que pegava muito para mim era a questão da grana, porque eu escolhi me dedicar à arte, ao cinema, ao teatro no Brasil. E essa opção fez com que a minha vida financeira fosse sempre muito incerta, né? E então, na relação, eu era a figura mais frágil do ponto de vista financeiro. Então, eu me convenci de que, em função disso, de que eu tinha uma culpa, né, de não ter grana, em função disso, eu teria que relevar algumas daquelas frases agressivas, por exemplo, que tinham claramente o intuito de me diminuir, de me inferiorizar, e que eu tinha até, por conta dessa culpa, que eu até merecia algumas daquelas posturas que reforçavam essa minha sensação de insuficiência. E eu não fazia ideia de que esta é uma arapuca muito comum, onde caem mulheres e homens de todas as raças, cores, idades, classes sociais, que se chama relacionamento abusivo. E se você tiver grana, aí você e o seu parceiro vão achar outra pegada para viver a relação abusiva, né? Ele ou ela vai fazer você se sentir feia, gorda, burra.
E eu conheço pessoas ao meu redor que estão vivendo neste momento, agora, um relacionamento abusivo, mas socialmente mais tolerável, porque não tem agressão física, a agressão é só psicológica. Então, muitas dessas pessoas, algumas são amigas, outras são da minha família, elas acham que essa relação é normal, que isso é normal, até porque o parceiro não agride o tempo inteiro, né, todo. Ele tem momentos de carinho também na relação e principalmente porque ele não agride fisicamente. Eu conheço também muitos abusadores que acreditam que é normal. Estão achando que é normal tratar o parceiro assim com grosseria, dizer grosseria muitas vezes publicamente, né, na frente de outras pessoas. Esses abusadores muitas vezes tiveram esse exemplo em casa, foram criados por pai ou mãe que era abusador e abusado. E é muito comum a criança reproduzir isso depois. Bom, enfim, naquela noite do texto eu comecei a observar e enxergar situações de abuso e entender a minha parte na permissão para que aquele abuso acontecesse. É o seguinte, eu não tenho mais assim, nenhuma pretensão de mudar o outro, não é meu propósito, eu não perco mais nem tempo com isso. Porque não ser abusada não pode depender de eu não ter um abusador na minha história, na minha vida, na minha frente. Né? Um jogo de ping-pong só acontece quando as duas pessoas rebatem a bolinha. Sentada no restaurante, calo-me perplexa diante dela. Minha baixa autoestima travestida de escolha. Como se estivesse diante da morte eminente, desgarro do momento e sou lançada num flashback de todas as minhas escolhas afetivas, dos meus movimentos em direção à felicidade. E em cada foto da história, num fundo desfocada, vai se tornando nítida a figura desdentada de olhos tristes. Sempre esteve lá em forma de borrão e eu não vi. Hoje materializou-se. A partir dali eu comecei a não rebater mais aquela bolinha. E não se trata nem de transferir aquela culpa que eu senti agora para o outro, né? Agora o outro é o culpado. Porque isso é uma forma de criar outro jogo, de novo, da culpa da vítima, que não vai levar ninguém a lugar nenhum a ser feliz. Eu simplesmente não rebati mais aquela bolinha. Eu aprendi o seguinte, você me escolheu? Escolheu estar do meu lado? Beleza, então essa sou eu tenho defeitos, eu tenho limitações, esse é o meu corpo, esse é o melhor que eu posso fazer, eu tô aqui, eu sou uma pessoa bacana, bem intencionada, eu tô fazendo o melhor que eu posso, e nem mesmo as minhas limitações e os meus defeitos permitem a você qualquer tipo de agressividade. Afinal de contas, todo mundo tem limitação, certo? Todo mundo tem defeito, e você sempre pode ir embora. Você é livre, não é? Você sempre pode ir embora e procurar uma outra pessoa melhor. É uma mentira essa história de que eu tenho filhos, não tem nada, nada prende ninguém a ninguém. Então, é simples assim. Se um relacionamento faz você se sentir inferior e culpada, e se o cara ou a mina, né, continuam do seu lado, repetindo, reforçando aquela mensagem de que você é insuficiente, mas continua ali do seu lado, tem aí um encontro perverso, doentio, possivelmente até de duas autoestimas baixas, não é mesmo? Porque a pessoa que tem autoestima alta, né, elevada, ela reflete isso inclusive nas escolhas dela, né? Então se ela me escolheu, ela me valoriza, porque quando ela me valoriza, ela está valorizando a ela mesma e a escolha que ela fez. Então, esse encontro das duas autoestimas baixas, tem duas pessoas ali que precisam acordar, que precisam crescer. Então, o favor que você faz ao seu parceiro, à sua parceira, quando você não rebate mais a bolinha. Sem chão, calo-me, desconcertada diante dela na mesa do restaurante. Engolida pela gestalt, estapeada pela consciência, gota de sangue na cicatriz. Levanta, mulher, ainda não é este o seu destino. Levanto-me da mesa sem poder mais ignorar a necessidade de andar.
O vulto acompanha silencioso o meu movimento. Talvez não haja final feliz, só estrada. Talvez o fantasma morra abraçado comigo, mas algo novo está começando, porque eu vi. Feliz do que transforma o inimigo em espelho. É isto aí, eu vou colocar aqui na descrição alguns links que eu recebi dessa minha amiga sobre relacionamento abusivo, que explicam bastante o que é e onde você pode identificar se você está vivendo uma relação assim. E eu vejo você semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau!